Bom, estamos com algum atraso, mas vamos dar continuidade aos trabalhos e cabe-me agora a honra de apresentar o Dr. António Bica para dar continuidade à sessão. Temos muito gosto em ter entre nós o Dr. António Bica. Nós somos vizinhos, embora separados por uma montanha que durante séculos nos afastou e que só há pouco mais de 20 anos foi rasgada uma estrada que hoje nos aproxima. António Bica nasceu em Paço de Vilharigues, no concelho de Vouzela, e desde jovem tomou contacto com a vida dos agricultores da região e também contacto com a luta pela defesa dos baldios ou maninhos, como antigamente eram designados. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e, como advogado, na região de Lafões, sempre defendeu as populações contra os abusos e arbitrariedades dos serviços florestais que pretendiam apoderar-se dos baldios que sempre pertenceram aos povos em regime de propriedade comunitária. O Dr. António Bica é também um profundo conhecedor dos baldios da Serra da Freita, de Tebilhão, de Candal e de Cabreiros. E este conhecimento provém de, na década de 60, foi nomeado para desempenhar as funções de pároco em Tebilhão e Cabreiros, um jovem sacerdote de nome João Rodrigues. Ainda há muitas pessoas que o conhecem. Era o Padre João, eu era conhecido pelo Padre João. O Padre João mostrou aos seus paroquianos que só unidos conseguiriam defender os seus interesses e os seus direitos e deixou uma obra que ainda hoje perdura, a Cooperativa de Táxis. Em pleno regime ditatorial, isto era intolerável e em breve o Padre João foi acusado de subversivo e coisas idênticas e sabemos o que isso significava na altura e acabou por ser julgado no Tribunal da Arouca. E nessa altura teve a sorte de ter ao seu lado um jovem e talentoso advogado que era o Dr. António Bica. O Dr. António Bica sempre foi um cidadão ativo, empenhado, tendo desempenhado as funções de presidente da direção da Cooperativa Agrícola de Lafões, de 1965 até 74, e exerceu funções governativas em 1975 como secretário de Estado para a Reforma Agrária. Escreve regularmente no jornal Gazeta da Beira sobre temas ligados à agricultura e aos baldios, de que é especialista, tendo publicado vários livros com destaque para o regime jurídico dos baldios. Mas não foi para falar do passado que convidamos o Dr. António Bica. Queremos antes ouvi-lo falar sobre o futuro das florestas e sobre o futuro dos baldios. Por isso, passo a palavra ao Dr. António Bica. Posso falar além? Sim, sim. Agradeço as palavras do Dr. António Costa, porventura não tão merecidas, mas de qualquer forma agradeço. Eu vou começar pela grande questão do ano passado, que está a prolongar felizmente até este ano, porque o costume era, vinham fogos no verão, queimavam 100 mil hectares, 200 mil hectares, 300 mil hectares. E no verão a televisão falava nisso, viam-se imagens, as pessoas achavam intolerável, mas vinham as primeiras chuvas de outono e nunca mais ninguém falava nisso, até que viesse o próximo verão. E repare-se que isto sucede há pelo menos 50 anos. Os fogos florestais extensos, porque fogos florestais sempre houve,
mas eram pequenos fogos, como ainda hoje, felizmente, a maior parte dos fogos florestais são mortos à nascença, mas os fogos florestais sempre houve e sempre foram eliminados rapidamente. Quando é que eles começaram a tomar uma expressão maior? Foi justamente na década de 1960, quando as pessoas que viviam da pequena agricultura de subsistência começaram a sair deste país, primeiro para a França, depois a Alemanha, a Suíça, Luxemburgo, por aí fora, como todos sabem, e para outros países, e para as zonas industriais do país, nomeadamente à volta de Lisboa, industriais e de serviços. E Porto. Aí começou o declínio da pequena agricultura, as pessoas em boa idade de trabalho, gente jovem, na casa dos 20, 30, às vezes até 40 anos, foram-se embora, arranjaram trabalho, a seguir levaram as mulheres, os filhos nasceram lá, os filhos já lá foram criados, esses filhos já têm filhos. E nas terras o que é que ficaram? Em muitas aldeias, 0 pessoas, muitas aldeias despovoadas neste país. E em quase todas, muitíssimo poucas, e em idade já em que provavelmente não poderão ter filhos. Isto é, as aldeias deste país, da área do minifúndio, estão destinadas todas a morrer, a não ser que se tomem medidas que contrariem isso. E atrás do declínio económico, ou da morte económica, da morte da pequena e média agricultura de subsistência, o que é que o poder público fez? Eu li, nos anos 70 e depois 80, notícias dadas pelos serviços públicos a dizer: este país está a caminhar bem na agricultura, já só temos 800 mil agricultores, pequenos agricultores. Depois, já só temos 700 mil. E isto era uma coroa de glória. Ainda bem que assim é. Ora bem, não é ainda bem que assim é, é ainda mal que assim foi. O poder público, desgraçadamente, sempre trabalhou como o dono imprevidente de uma casa com trave mestra em madeira, em que cai uma pinga, e só cai uma pinga quando chove, e quando chove ele põe lá um balde por baixo e vai deixando andar. Os invernos sucedem-se, um dia a trave vai apodrecendo, a trave cai e com ela a casa. Aí ele acorda. Ai que caiu a casa. É preciso reconstruí-la. É como os nossos governos, eu digo os nossos governos, não o nosso governo, os nossos governos se fizeram desde a década de 60. Viram as pessoas saírem. Viram o território a ficar despovoado. Em vez de criar aquilo que se impunha, que era em áreas a aglutinar e população na casa dos 50 a 60 mil habitantes, parques de desenvolvimento de pequenas e médias indústrias, para fixar a população, como regra, não fez. Resultado, o país está despovoado, o gado que havia nas serras desapareceu, deixou de se cortar o mato para a cama dos gados para fertilizar as terras, deixou de se apanhar a lenha para a lareira para cozinhar e cozer o pão. Resultado, a natureza não para. Não para ninguém, nem para nós, que nascemos e crescemos e morremos, não é? Também. O mato continua a crescer e quando chegaram condições, todos os anos, grandes incêndios, em alguns casos, mortes, ninguém se comoveu muito, até que morreram mais de 100 pessoas, que é uma grave tragédia. Bom, parece que o país começou a querer acordar. Infelizmente está a acordar como reagiu de início em relação aos fogos florestais, que é meter tecnologia, carros para os bombeiros,
aviões para combater os fogos e os interesses económicos por trás disto a engordar e a não resolver o problema. Porque se é um fogo pequeno, eu não sou contra a meios de combate aos fogos, mas os meios de combate aos fogos combatem um pequeno fogo. Depois de ele criar dimensão, em condições favoráveis, não. E quem se mete à frente morre lá. Quem quer na ratoeira morre lá. Qual é o remédio para isto? Não é, nem é com meios técnicos de aviões e para os bombeiros, que os devem ter, mas não com a ideia de não vai haver fogos, porque eles vão ser todos combatidos eficazmente, nem é o que agora se começou a fazer, que é, a gente vai fazer faixas de contenção de eventuais fogos à beira das vias públicas, à beira das linhas de alta tensão, à volta dos aglomerados populacionais. Não é que se deva estar contra isso. Agora, como é que se está a fazer? Como isto custa dinheiro público, e tem que ser dinheiro público, que isto é para defender o interesse público, o que é que está a fazer o Governo? O pequeno e médio proprietário florestal, que foi expulso porque a economia o não sustentava aqui, tem que pagar isso. Ora, isto, além de uma terrível injustiça, mais uma injustiça sobre outra injustiça que os levou a sair daqui, significa uma infração grave à Constituição, que no artigo 62 é muito clara. Eu estou a citar o artigo. A todos o direito de propriedade, a todos é garantido o direito de propriedade privada e a sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição, e garante que a requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser feitos com base na lei mediante pagamento da justa indemnização. Ora, o que é que está a querer fazer? É, limpa o teu terreno. E se o teu vizinho, se tens aqui um terreno florestal, e ao lado o vizinho tinha um terreno florestal, e se ele amanhã lá fizer uma casa, tu é que tens que o defender no teu terreno. Isto é, o teu terreno passa a poder produzir menos e tu tens que o limpar. Isto é uma servidão pessoal que em Portugal acabou na Idade Média. Mas estes governos, não foi só este, querem ressuscitar isto. Ora, isto é claramente inconstitucional. E o que eu entendo é que as pessoas não devem fazer isto, se entendem não dever fazer. Se entendem que o devem fazer, que façam. Devem fazer, se forem multados, vão para o tribunal, que muito provavelmente têm ganho da causa. Ora bom, isto prende-se agora com outra coisa. É como resolver isto de base, isto é, nós não podemos continuar a ter o mato a crescer desordenadamente e surgirem fogos e matarem gente, porque sempre isso vai acontecer se não eliminarmos os fogos. Mas para eliminar os fogos em todo o país, isto custa muitíssimos milhões por ano, não é milhões agora, é milhões por ano. Ora, vamos ver se é possível criar uma economia em que o corte de mato seja compensado pela economia da exploração do espaço. E é possível. Reparem que em Portugal, onde o clima é mais duro em termos de calor e secura, é acima do Tejo. Abaixo do Tejo há floresta. Há floresta e muita floresta. E reparem que abaixo do Tejo, salvo no Algarve,
Onde domina a pequena propriedade, quase que não há fogos. E porquê? Porque os donos dos terrenos e a sul do Tejo domina o latifúndio, isto é, a grande propriedade. O que é que fazem os donos? O que é que sempre fizeram os donos e continuam a fazer? Metem lá gado por baixo. Normalmente ovelhas ou vacas. E às vezes cabras também. E porque metem ovelhas ou vacas, quer porque o gado elimina o mato, quer porque é necessário eliminar algum mato que o gado não consegue eliminar, e então metem lá máquinas, porque no Alentejo é mais plano, e uma grade de discos com um trator destrói mato em grandes áreas, e, portanto, por baixo custo. Não há fogos. Ora, é isto que temos que fazer na área do minifúndio. É meter gado. Porque quando havia gado aqui, e aqui há gente da minha idade ou próximo, que sabe que antigamente os fogos na serra não eram graves. Agora são. São porque há muito mato. E há muito mato porque as pessoas desapareceram, a agricultura está a reduzir-se a quase zero e os animais são cada vez em menor número. É possível meter gado e conjugar com a floresta. O engenheiro Vítor Louro diz muito bem, a floresta não pode ser eliminada. Não, era arranjar aí um herbicida que matasse todas as plantas aí fora das cidades e tínhamos o problema resolvido. Não temos o problema resolvido. A floresta é um excelente produtor de rendimento. E mais, no norte, pode-se aumentar muito a área de sobreiros. O sobreiro, a meu ver, é a grande árvore que pode competir com o eucalipto. Eu não sou contra o eucalipto e deve-se produzir eucalipto. Agora, ordenadamente. E de maneira que um incêndio no eucalipto não salte para fora e mate gente. O sobreiro, primeiro, é muito mais resistente aos fogos e depois tem um rendimento anual a partir dos 30 anos. Anual não. Em 9 anos, cada 9 anos, portanto, tem um ciclo próximo do eucalipto, tem um rendimento anual. Ora bom, o eucalipto, o sobreiro, dá-se bem até aos 600 metros. E ainda por cima, e aqui joga também com a economia do gado, se nós tivermos gado no subcoberto, temos apoios, se forem cabras ou ovelhas, na casa dos 20 euros por ano por cabeça. Temos depois o rendimento normal do gado. Se forem raças autóctones, isto é majorado. E se for sobreiro, tem apoio por ser um apoio ao rendimento de sobreiro. Portanto, tendo isto tudo em conta, se nós conseguirmos que o rendimento do gado compense a despesa, e para isso temos que arranjar, primeiro tem que ser grandes áreas para uma exploração. No mínimo 100 hectares, mas eu penso que menos de 50 hectares, de 1000 hectares, numa zona como a nossa, é difícil. Ora bom, e se calhar aí as despesas sobrecompensam, ou a receita sobrecompensam as despesas. E depois temos o rendimento das árvores. Onde é que isto se prende agora com os baldios? Que é para onde eu quero desviar a conversa. Na pequena propriedade, para termos uma área de 100 a 1000 hectares, temos que convencer as pessoas, não obrigá-las por lei como sempre se fez, que é o burro de carga é que tem que levar a carga e levar com a rocha no lombo, é convencer as pessoas e dar-lhe condições para eles ganharem dinheiro. Porque se não têm as terras, para quê? Ora bom, e aí é possível
eles juntarem-se. Mas melhor ainda é se eles virem num outro terreno da terra deles fazer-se isto. E onde é que é possível? No baldio. No baldio nós temos 500 hectares, 1000 hectares, às vezes mais de 1000 hectares juntos. Podemos aí, a gestão do baldio, ou porque está nas mãos dos compartes, ou porque está nas mãos da Junta Freguesia, cercar a área do baldio com rede de arame e a exploração do gado ou o fazem diretamente ou a entregam a um terceiro que tem só o rebanho e que fazem o pastoreio segundo regras. E as regras têm que ser compartimentar a área para dividir em 5, 6, 7, até 10 folhas, para que haja sempre uma ou duas folhas em que o mato tem que ser eliminado mecanicamente. E depois, quando a árvore já subiu a fugir ao dentro do gado, é uma outra que é cultivada, por aí fora. Isto, se não for possível, como não me parece que seja possível economicamente, a não ser com grandes ajudas, pôr uma proteção à volta de cada árvore, até ela chegar aí com pelo menos 2 metros de altura, porque se forem cabras, e a cabra é o animal mais eficiente para eliminar tudo o que é verde, se a proteção tiver menos de 2 metros de altura, ela vence. Ora bom, portanto, nós temos baldios na serra e com esta dupla valência social é que os compartos dos baldios, isto é, as pessoas que são titulares dos baldios em propriedade comum, são os donos da pequena propriedade, sem contar os que já saíram. Ora bom, portanto, se esta gente experimentar no baldio este tipo de exploração, resulta, então vamos juntar, e juntamos, eu não defendo que se juntem vendendo o terreno, entregando em propriedade. Podem continuar a ser donos deles e arrendá-los, ou por contrato chamado por comodato, que é um contrato de empréstimo, com regras que é para garantir uma certa continuidade na exploração dos terrenos. Agora, para isso, é necessário que o Governo invista nas regiões da pequena e média propriedade muitos milhões por ano. Não são uns milhõezinhos, são muitos milhões por ano. Mas é preferível investir muitos milhões por ano para dinamizar a economia e resolver para o futuro o problema dos matos e, consequentemente, dos incêndios, a fazer o que foi feito, foi feito e foi bem feito, não estou contra a medida, que é gastar milhões a pagar vidas que não se pagam, a pagar casas que se queimaram, indústrias que se queimaram, que é como deitar dinheiro fora. Ora bom, porquê é que não vamos fazer isto? Claro que se pode dizer, bom, mas este país precisa ter as finanças equilibradas. Precisa ter as finanças equilibradas, é verdade. Mas quando há dinheiro para injetar nos bancos, com gente que claramente o roubou, que ainda não foi julgado, então não há dinheiro para os pequenos? Não. Porque os pequenos neste país, que têm pequenas e médias propriedades e que vivem aí, já decidem pouco nos votos para o Governo. Os que decidem são os da cidade. E eu ainda há pouco li aí no jornal, no Público, um político que é membro do Conselho de Estado e que está no Banco de Portugal como assessor ou no Conselho Consultivo,
que se chama, eu posso dizer o nome, Francisco Louçã, a defender: exproprie-se as propriedades dos pequenos e médios proprietários, entreguem-se ao Estado para fazer uma gestão eficaz. Ele disse isto pouco tempo antes dos incêndios de 25 de outubro. E sabem o que aconteceu em 25 de outubro? Além de arderem 400 mil hectares, ou à volta disso, a mata de Leiria, que é pública desde a Idade Média, ardeu em mais de 80%. Portanto, o que é eficiente? O que é privado ou o que é público? O que é eficiente é o que é bem gerido. Não é ser público ou ser privado. É público, é mal gerido, é mau. Se é privado e bem gerido, então é bom. Se é privado e mal gerido, é mau. Se é público e bem gerido, é bom. O critério parece que tem que ser este e não outro. Portanto, os baldios podem ser aqui pioneiros numa experimentação ou num caminho económico. Eu não lhe chamo de experimentação porque acredito piamente nisso. E acredito piamente nisso porque vejo o que é que se passa no Alentejo. Se no Alentejo não há fogos e há gado debaixo das árvores, porque é que aqui, havendo gado debaixo das árvores, em quantidade suficiente, há de haver fogos? Portanto, vamos experimentar. Vamos fazer investimento nisto, em apoio técnico e em dinheiro, porque o dinheiro é necessário para a plantação das árvores e não é só para a plantação, das árvores, é para fazer as cercas para conter o gado. Porque quando eu era pequeno, fui criado atrás do gado desde os 6 anos. Mas era nessa altura. Agora não se arranjam pastores para andarem ali cajadinho na mão atrás do gado. O gado quer-se confinado. O gado confinado em cercas adequadas, com 2 ou 3 bons cães pastores, defendem o gado. E, portanto, a vigilância pode ser fácil. Ora bom, para isso é necessário, aqui não está, se calhar, gente ligada aos baldios, mas para isso é necessário, em primeiro lugar, que os baldios voltem a entrar na gestão dos compartes, que são os seus donos em propriedade comum. Ou então, por delegação de poderes de gestão, nas juntas de freguesia. E acabarem, em definitivo, com a gestão e associação, a chamada gestão e associação com o Estado, que é com os serviços florestais, que não têm feito nada. E que mesmo agora, quando acaba a gestão e associação com o Estado, acaba formalmente a gestão e associação com o Estado, que depende só da decisão da Assembleia de Compartes e a comunicação disso ao Estado, os serviços florestais sabem o que é que estão a dizer e a fazer, ilegalmente? Pois está bem, agora têm vocês a gestão, mas nós temos sempre uma palavra a dizer, no que quer que vocês quiserem fazer, porque isto continua a estar submetido ao regime florestal, o que é rigorosamente falso. O regime florestal foi uma figura criada em 1901, por uma extensa legislação de 1901, para florestar terreno em regime total. Me referi ao regime total, pois é um regime parcial, para o caso não interessa. É regime total, que era para florestar terrenos do Estado, ou dunas à beira-mar por causa do avanço das areias, ou nas serras por causa da erosão. Sim. O Salazar ressuscitou isto em 1938, em junho, uma lei de 1938, e submeteu os baldios ao regime florestal, ou antes. Estabeleceu-se na lei que, por decreto regulamentar, se submetia cada perímetro de baldio ao regime florestal e a sua gestão era os donos do baldio em propriedade comunitária, os povos, eram privados totalmente da sua gestão e entregue aos serviços florestais. Ora bom, e como é que se fez a entrega? Por submissão ao regime parcial total. Ora, a legislação de 1976, 19 de janeiro de 1976, veio
restituir a gestão dos baldios, que estava entregue aos serviços florestais por submissão ao regime florestal, veio restituir plenamente aos povos. Ora, desta lei resultou, sem sombra de dúvidas, e eu tenho isso estudado, resultou, sem sombra de dúvidas, que o regime florestal acabou. Não obstante, o serviço florestal... Dr. António Bica, peço 5 minutos. 5 minutos. Não obstante, o regime, os serviços florestais continuam a dizer: não, senhor, continuam submetidos. E sempre que é necessário algum parecer dos serviços florestais para um projeto ou para o outro, eles metem-se à frente e dizem: não, senhor, quem decide somos nós. Pronto. E com isto acabo, porque eu não quero mais nada. Não, 5 minutos. Portanto, pronto, ouvimos a opinião do Dr. António Bica, a quem agradeço a intervenção, e agora está aberto um período de perguntas. Antes gostaria de dizer uma coisa: as perguntas cada pessoa tem 3 minutos para formular uma pergunta. Portanto, não vamos fazer uma segunda exposição, quem quiser vai formular uma pergunta, tem 3 minutos para isso. Faz favor. Eu sou... em primeiro lugar, para dizer o nome... Eu chamo-me António Teixeira Coelho, sou professor do ensino secundário aposentado, e não só, também sou outras coisas, e tenho uma segunda habitação em Gestoso, o que me tem permitido, desde há 20 anos, algum convívio com as gentes dos baldios. Eu queria primeiro congratular-me com o êxito destas segundas jornadas de floresta, um êxito que se deve, sem dúvida, à qualidade dos palestrantes, entre as quais o Dr. Bica, que saúdo com uma estima que vem de longe. Eu queria pôr ao Dr. Bica 2 questões. A primeira, eu creio que é apenas um esclarecimento que lhe peço, se entendi bem, no decorrer da sua exposição, um comparte que é, portanto, titular de um direito relativo à fruição de um espaço baldio, nos termos da lei, esse comparte poderá ou não, sem prejuízo do seu direito de comparte, poderá ceder o uso desse direito, negociá-lo, com uma terceira pessoa que não tem que ser também comparte. Esta é a primeira questão. A segunda questão, queria perguntar ao Dr. Bica se a versão da Lei dos Baldios que citou, de 76, se mantém ainda na íntegra. Eu sei que o governo anterior tentou alterá-la, e de uma forma violenta. Suponho que não o conseguiu. Queria que me informasse sobre se, de facto, a versão atual é aquela que vem já de 76. Se retornarmos à versão de 76. Muito obrigado. Marta, ali um senhor. Novamente, António Azevedo, eu quero felicitar o Dr. António Bica pela excelente qualidade na sua intervenção nestas segundas jornadas florestais em Aroca. Disse muito bem que, no seu tempo, se calhar é quase o meu, que a floresta estava limpa porque andava lá o gado. É impossível agora, mais no centro e no norte, isso acontecer. Se é impossível isso acontecer com o gado, temos que arranjar outro meio. E outro meio é limpar. Nesta altura, a lei, e muito bem, diz para limparmos em prioridade à beira das casas, das estradas, para precaver que morram pessoas. Acho muito bem. Mas a segunda fase, nos anos seguintes, era subsidiar
os proprietários florestais, todos, independentemente da área das suas parcelas, e àqueles que não tivessem meios para o fazer, haver um fundo do Estado para que fosse feito gratuitamente e ter a floresta limpa dessa maneira. Porque, nesta altura, este ano só se vai limpar de volta das casas e de volta das estradas, acho muito bem, para, em primeiro lugar, dar prioridade às vidas, que não há dinheiro que pague isso, não há dinheiro que pague isso, mas nos anos futuros que hajam fundos para que os proprietários possam ter o coração da floresta, porque nesta altura está-se a limpar quase como uma pessoa, está-se a fazer a barba, arranjar o cabelo, prepará-la e ela por dentro, no seu coração, está doente, no seu fígado, no estômago. E para que no futuro, não sendo possível limpar a floresta com os meios que eram antigamente, que era assim, que a minha sogra, infelizmente, é analfabeta, tem 94 anos e era assim, ia para o monte guardar gado, mas como agora isso é impossível, porque há outros meios ainda bem que usar, que seja uma forma dos proprietários ter os seus espaços limpos, mas o Estado poder subsidiá-los em parte nestas despesas, porque se não subsidiar é impossível, porque a floresta dá prejuízo. É só. Muito obrigado. Johnny Vieira da Montes, novamente. Eu tinha uma questão que vem no seguimento da questão anterior e que se calhar é mais um argumento que eu gostava de pôr para discussão e especificamente ao Dr. António Bica, que é o seguinte: realmente esta questão de ter o gado a limpar o terreno e a possibilidade, na realidade dos dias de hoje, de conseguirmos ter isso a uma escala que permita gerir paisagem, é relativamente complicado de o fazer. Mas eu acredito que há uma técnica de gestão que poderia vir a ser utilizada. É preciso conhecimento, é preciso dotar as equipas que andam no terreno de capacidades para o fazer. No mundo rural já é feito há muito tempo que é o fogo controlado. Os pastores fazem fogo controlado há muitos anos e eu acredito que talvez o fogo controlado pudesse ser uma solução para se conseguir gerir combustíveis a uma escala maior, à escala da paisagem, sendo utilizada da forma correta, no sítio correto, pelas equipas dotadas do conhecimento suficiente. Desculpe, podia repetir a questão que eu Sim. Estava aqui a fazer o apontamento e Com certeza. A minha questão era de que forma é que, utilizando o fogo controlado, poderíamos gerir combustíveis e, de certa forma, complementar o trabalho feito pelo pastoreio à escala da paisagem. E pastoreio. Na realidade, o fogo controlado é uma forma de gerir combustíveis muito mais barata do que o corte. Pronto. Feitas estas três perguntas, o Dr. António Bica vai responder e depois haverá a hipótese de, numa segunda fase... Desculpa, eu prefiro falar de pé. Com parte do baldio, se um comparte do baldio pode ceder o uso do seu direito de comparte a uma terceira pessoa que nem mesmo é comparte. Ora bem, a resposta é um rotundo não. Porquê? O direito ao baldio é um direito de uma comunidade. Isto é, há uma comunidade, normalmente por aldeia ou por freguesia, que tem a posse e a gestão de um baldio. Mas só tem essa posse enquanto é vivo e enquanto pertence a esta comunidade, de acordo com os usos e costumes. No momento em que deixar de pertencer a esta comunidade, de acordo com os usos e costumes, perdeu. Por exemplo, na minha terra, quem tinha uma exploração agrícola lá, tinha direito ao baldio. Levar para lagado, ir lá roçar mato, etc. Todas as utilidades do baldio. Se por acaso essa pessoa arrendava, por exemplo, metade das suas terras a um caseiro, a um rendeiro, que vem de outra terra, não tem nada a ver com aquele baldio, enquanto ele fosse rendeiro, tinha exatamente o mesmo direito, era comparte, enquanto fosse. Se amanhã deixaste de ser rendeiro, acabou. Portanto, este direito é um direito personalizado naquela pessoa
em duas bases. É fazer parte da comunidade porque mantém esse vínculo à comunidade. Portanto, neste caso, não é. Esse direito que referiu só era assim se fossem com propriedade. Isto é, eu tenho, por exemplo, 4 irmãos, os meus pais morreram e nós ficamos titulares, suponhamos que a herança é só uma terra, daquela terra. Então eu posso vender o meu direito a uma terceira pessoa, sem prejuízo do direito de preferência dos outros meus irmãos, mas eu posso dispor do meu direito. No caso de bens comuns, isso não é possível. Claro que, já agora, e para se entender melhor, o que é um bem comum? O direito romano, que é a base do nosso direito e do direito europeu e cada vez mais do direito do mundo inteiro, não tinha conceito de direito comum. O que os romanos consideravam direito comum era o direito a usufruir do que é inapropriável. Por exemplo, o ar que respiramos não é apropriável. E, portanto, a gente respira, mas o ar que respiramos é comum. E, por isso, entendiam os romanos, bem, era comum. A água do mar era comum. Pela tecnologia atual, porque isto depois depende das tecnologias, vai evoluir. Pela tecnologia, já não é assim. Reparem que antigamente as águas territoriais iam até ali meia dúzia de quilómetros, atualmente já querem ir lá para... já querem alargar de tal maneira, eu não estou a dizer que nem contra nem a favor, é só constatar um facto, que o terreno de Portugal continental, ou antes, o mar de Portugal continental, pega com o mar dos Açores e da Madeira e faz aqui uma enorme faixa de mar, que propriamente o mar, a água, não é própria, mas o direito à exploração do fundo do mar passa a ser. Isto para termos a ideia de que isto, o que é o comum e não comum. Ora, os baldios são uma reminiscência do tempo em que os romanos ainda cá não tinham chegado. Isto era habitado por pequenas tribos, cada uma com o seu território. Todo o território era comum dos membros da tribo e viviam fundamentalmente do gado. Os baixos, que era sobretudo nos altos. Nos altos, onde pastoreavam o gado, eram incendiados periodicamente por duas razões. Primeiro, para renovar os pastos, como ainda se faz. Aqui ainda se faz, ouviam dizer. Aqui ainda se faz, portanto, para renovar os pastos. E mais, para afugentar os predadores dos rebanhos, que na altura eram os ursos e os lobos. Os lobos acabaram há pouco tempo, há para aí alguns, mas muito pouco. Ora bom, os baixos, que as terras úmidas, é que essa fauna se acoitava e onde era difícil eliminá-los, pelas terras úmidas, o fogo não pegava tanto. Quando os romanos vieram, traziam melhores tecnologias, eliminaram a floresta dos baixos, apropriaram-se dela, uma boa parte, outra parte aos chefes tribais submetidos para os ter para boa convivência entre eles. E os baldios continuaram a ser usados pelas pessoas como o terreno comum, que era o terreno tribal comum. Isso subsistiu a entrada do direito romano, porque a economia romana era agrícola, não estava muito interessado nos montes. Os montes eram um complemento, como ainda hoje é. Ora bom, e isso fez com que em Portugal, disso resultou o seguinte: ao longo da história, os nossos reis resolveram, e bem, respeitar os baldios. Depois, no século XIX, entrou a ideia de que melhor era vender os baldios todos. Mas os povos organizaram-se para segurar. E ainda restam à volta de 500 mil hectares, que é significativo na superfície do país. Portanto, esta questão é esta resposta. Agora, outra questão. O Sr. António Azevedo diz que é impossível
que é impossível o gado assegurar a limpeza do mato. É impossível o gado atual, que quase que desapareceu. Agora, nós podemos fazer como no Alentejo. Isto é, agregarmos os terrenos e eu proponho que se comece pelos baldios, que aí já não é preciso agregar, que já existem, e aí numa área de 1000 hectares, eu falo em 1000 hectares, porque menos que isso, se calhar, não vale a pena. Não vale a pena porque obriga muita mão de obra e começa a ficar caro. Em 1000 hectares, plantamos árvores, ou semeamos, e temos gado no subcoberto. O único problema é compatibilizarmos o crescimento das árvores com o gado no subcoberto. E por isso é que eu defendi, vamos dividir isto em folhas. Numa folha temos árvores, quando ela subir suficientemente, passamos para outra, até que temos tudo coberto com floresta. Mas para isso é necessário um grande investimento público. E esse investimento público tem que ser, eu já vos digo, entre 400 milhões a 1000 milhões por ano, isto é, estimado, não estou a dizer isto, não são cálculos, não são cálculos económicos, 1000 milhões por ano. Ora bom, mas se fizermos isto, investimos, entendo eu, se investirmos isto durante 30 anos, daqui a 30 anos temos o país coberto de floresta e o mato eliminado com o gado por baixo. Cabras e ovelhas e eventualmente também vacas, como aqui se usa. Se o não fizermos, nós, gastando isto, provavelmente mais por ano, sempre, indefinidamente, se calhar não temos o território limpo. Porque nós aqui, a norte do Tejo, terrenos privados, descontando os urbanos, etc., temos para aí 4 milhões de hectares. E o que eu considero é que por menos de 100 euros por hectare, ou 150 euros, não se limpa 1 hectare de terra. Agora, vejam o que é que isto custa, sem rendimento nenhum. Isto é, se nós quisermos o território bem gerido, temos que inventar uma economia, temos que inventar, estudar, instalar uma economia de que resulte o controle do mato, que era o que era antigamente. Eu falei-vos no tempo tribal. No tempo tribal, o que é que o pessoal viu? Os ursos e os lobos comem-nos o gado. Ora, temos que correr com os ursos e os lobos. Temos que queimar os sítios onde eles se acoitam. E com isto temos uma outra vantagem. Ficamos com os pastos renovados. Isto funcionou até 1960. Então, ainda só lá vão mais outros 60 anos, ou menos que isso. Então, e nós agora, com a riqueza universal que há, porque hoje o mundo está muito melhor do que antigamente, a gente queixa-se e tem que se queixar sempre, porque o mundo tem que ser cada vez melhor. Mas o mundo em que eu nasci não tem nada a ver com o mundo de hoje. Rigorosamente nada. A não ser falarmos a mesma língua, os mesmos costumes, etc. Mas de resto não tem nada a ver com o mundo de hoje, em ensino, em saúde, em casas, em eletricidade em todo lado, estradas em todo lado. Isto hoje é uma maravilha. É uma maravilha em relação ao tempo antigo. Devemos fazer cada vez mais. Então a gente hoje, com esta tecnologia, com a produção que existe, com a importância que tem o setor florestal, em que tem grande peso a cortiça. A cortiça é das árvores que têm melhor futuro. Repare-se que a cortiça, uma das coisas em que é usada, sempre, é nos habitáculos aí do pessoal que anda pelo espaço, lá na estação espacial e tal. E sabem porquê? Porque tem um enorme poder isolante, térmico e sonoro. E uma outra vantagem é que se por acaso vá um fogo, a cortiça arde ali devagarinho, dá-nos tempo de buscar um extintor e apagá-la. Ora, a cortiça pode,
se calhar toda a gente daqui, a maior parte das pessoas, a gente que lê o jornal, que eu estou a ver o jornal, lembram-se de recentemente na Inglaterra um arranha-céu de 60 andares de altura, revestido a plástico, começou um fogo aqui embaixo e em pouco tempo matou ali dezenas de pessoas. Porquê? Porque o plástico arde, como o senhor sabe. Se tivesse sido cortiça, dava tempo dos bombeiros virem de 50 km de distância, se calhar não tinha ardido 2 metros. Porque, não sei se tem experiência disso, mas eu tenho. A cortiça a gente põe a arder e ela não dá, nem dá chama. Está ali a moer, a moer, a moer. E, portanto, devemos ter em conta que a cortiça, que sempre foi valorizada no mundo, começando fundamentalmente com a pesca, as boias para a pesca, a primeira exportação grande cortiça de Portugal era para as boias, para a pesca no norte. Apesar depois dos plásticos, ela resistiu a tudo isto e está a ser cada vez mais valorizada. Hoje, na zona da cortiça, a cortiça média paga-se na casa dos 25 a 30 euros por arroba, 15 quilos, e a boa cortiça para rolhas já vai nos 50 euros. Claro que aqui não vão ter da melhor cortiça para rolhas, mas se tiver da média, reparem que é um bom rendimento. Agora, finalmente, portanto, eu não advogo que nos deem dinheiro para limpar o mato, porque não há dinheiro que chegue. Segundo lugar, agora, por último, o fogo controlado e o pastoreio. Ora bom, curiosamente aqui faço isso. Eu sei que se faz, porque já conheço isso há muito tempo, mas ainda hoje confirmei, andei na serra, o pessoal de 4 em 4, de 5 em 5 anos, os pastores, os que têm gado, que já são poucos, queimam para ter renovação da pastagem. Ora, isto é melhor vir a ser feito com o apoio dos serviços, eu defendo camarários, porque já há aí muita gente a pensar no negócio de fogo controlado, isto é, eu vou-te lá fazer fogo controlado, mas quanto é que tu pagas? Apoio camarário. E às tantas é só orientar as pessoas, olha, vocês para fazerem um fogo sem risco, façam desta maneira e daquela, senão a gente eles andam a dar um dinheirão para os técnicos de fogo controlado, porque aqui é sempre assim, aparece aí uma janela para o negócio, vamos a ganhar com este negócio, o povo que se lixe, o povo está lá para pagar, não está lá para mais nada. Agora, eu admito isso, pastoreio e fogo controlado. Embora eu tenha uma posição de fundo contra o fogo, seja, claro, contra o fogo qualquer que ele seja, mas inclui fogo controlado, o fogo é biocida, não seletivo. Então eu chego aqui a uma área como esta, lanço-lhe o fogo, e o que é que morre? Não morre só o que eu quero, morre toda a fauna e toda a flora que for apanhada no meio. De modo que eu, que é que entendo? Se possível, só rebanhos. Se possível. Agora, prefiro um fogo controlado a um fogo descontrolado que leva vidas. Não sei se há mais alguma questão. Agradecia a mesma coisa, portanto, 3 minutos para formular a questão. Ora, muito boa tarde a todos. Eu, se me permitem, me apresento, chamo José Pedro Pinho, estou a estagiar no momento no município de Araújo. E a questão que eu quero colocar relativamente ao pastoreio, no mesmo tempo também havia outra parte. Os guardas florestais, talvez, era a posição que nós podemos mais investir neste meio, que hoje em dia encontramos todas as casas em plena serra ao abandono, vandalizadas, e podíamos
ter feito a contratação para vigiar todas as nossas florestas, e o que eu me lembro é que já me contaram há uns anos que todos os povos pediam as autorizações ao guarda florestal para ir buscar a uma parte do pasto ou até arrancar uma árvore, que fosse seca por uma trovoada ou que estivesse mais seca pronto, dos anos. A questão é essa. O que é que me dizia se voltássemos a ter de novo os guardas florestais? Eu vou tentar responder a isso. Agora sentado. Mais alguém? O António Teixeira. Doutor Bicar, isto não é de maneira nenhuma uma réplica. Sim. Olha, está-me a ouvir bem, sabe? Estou. Imagine um proprietário de um rebanho ou um pastor degestoso, tem já uma idade avançada e tem pouca saúde. Tem um rebanho extenso, mas 30, 40, 50, 100 cabeças de gado, miúdo. Ele pode ou não pode transferir para alguém o uso desse direito. Nunca me passou pela cabeça que este direito deixasse de ser pessoal, estritamente pessoal. Eu nunca pus a hipótese de alguém transmitir esse direito a outrem. Eu falei no uso desse direito. Esse pastor, em vez de ver-se desaparecer esse posto de pastor, esse posto de trabalho, esse direito, essa oportunidade de gerir um recurso que vai acabar com a morte ou com o abandono desse senhor, pode ou não pode, enquanto que ele tiver ainda alguma saúde e alguma vitalidade, pode ou não pode ele transferir o uso desse direito para alguém? A questão que eu lhe pus era esta. O doutor Bica, eu perguntei-lhe também há bocadinho, desculpe, o senhor não me respondeu, a lei dos baldios que está em vigor é a de 76 ou as alterações que o governo anterior pretendeu fazer foram ou não foram avante? Muito obrigado. Posso responder agora? Doutor António Bica, faça favor, só lhe peço Rápido. uma resposta rápida, porque estamos muito Vamos atrasados. Ora bem, então vamos lá ver. Primeira questão posta pelo Sr. Pinho, casas guardas florestais e guardas florestais. Ora bom, as casas dos guardas florestais, se isso se prende com o direito a usar as casas dos guardas florestais, eu respondo que a minha opinião, à face da lei dos baldios atuais, que é de 2017, é a lei 75 de 2017, vou aí à internet e ela aparece, no meu entender são descompactos. O pessoal é que é manso, é referente, reverencia o poder é uma coisa como se fosse Deus Nosso Senhor lá em cima. E enquanto o poder diz, olha, toma lá, que isto é teu, nem refilam. Eu o que entendo é que os compartes de um baldio organizados em conjunto, devem tomar conta das casas dos guardas florestais. Ainda por cima estão ao abandono. Se não estivessem, deixem lá estar, está a ser usada. Estão ao abandono, tomem conta delas para lhe dar um uso útil, comunitariamente útil para as populações. Portanto, não tenham medo disso, porque vocês têm na lei base para poderem fazer isso. E depois consultem um advogado para ver isso. Agora, regresso dos guardas florestais. Não pensem muito nisto, porque os guardas florestais, para viver nas casas, nem pensem. Ninguém quer viver hoje fora de uma vila, quando já nem nas aldeias, já nem querem viver fora da vila.
Portanto, as pessoas não querem lá estar. Porquê? Porque depois têm-se que ir para a escola e têm que ir às compras, têm o diabo. As pessoas querem viver onde há gente. Guardas florestais não vão ter. Além disso, isto custa muito dinheiro ao Estado. E o Estado não quer gastar dinheiro. Ora, não pensem muito em guardas florestais. Sr. Teixeira, o rebanho. Ora, esse é um caso em que tem que ser posto... Não, eu vou-lhe dar a minha opinião. Esse caso, se tivesse dado o quadro completo, eu dizia-lhe, isto não tem nenhum problema. Esse homem, se não pode, e arranja uma pessoa que quer comprar o rebanho para continuar a pastar no baldio, se essa pessoa é com parte, tudo bem. Se não é com parte, entende-se com o baldio e tem lá o rebanho na base de uma sessão de exploração, que é um contrato típico dos baldios. Faz um contrato de sessão de exploração e cultivas. E cultiva, isto é, traz lá o rebanho. Agora, mas isto tem que haver um encontro de vontades, não é ele chegar lá e dizer, eu tenho direito. Tem que haver um encontro de vontades e se calhar as pessoas também não estão contra. É preciso ver. Para isso, é bom falar depois com um advogado que domina e tem ali perto, em São Pedro Sul, um colega meu que é bom em baldios, que é o Dr. João Gralheiro. A lei dos baldios é a do ano passado, 1075, 2017. É uma lei muitíssimo melhor do que as anteriores, que, nomeadamente, permite isto. É, quando se quer o Estado fora dos baldios, é deliberar na Assembleia de Compartes, comunicar isso ao Estado. A lei que diz é ao Estado. Agora, deve ser na pessoa do Ministro da tutela respectiva, que é o Ministro da Agricultura, comunica-se ao Estado, carta registrada pela legislação, e no momento em que lá chega, adeus. Estão fora disso. E se depois os serviços florestais disserem, atenção, mas isto está sujeito aí no regime florestal, digam-nos assim, não está nada. E se no seu caso quiser uma boa, não sei se é boa ou se é má, estou a dizer boa, estou a elogiar o meu trabalho, uma fundamentação jurídica para isto, eu mando-lhe a fundamentação jurídica, que eu já a fiz, e abanou os serviços florestais. Ficaram com as mãos na cabeça a dizer, com o raio, vão expulsar os deveres dos baldios. E é isso que nós temos que fazer. É mandar para fora dos baldios os serviços florestais que sempre se comportaram como os senhores feudais dos baldios. Aqui mando eu. Olha, na minha terra, em Vozela, na minha terra, Vozela, no meu concelho, freguesia de Vozela, uma freguesia de Vozela é Ventosa, exato, freguesia de Ventosa. Ventosa tinha extensos baldios e tem extensos baldios. Há povoações na Serra que não tinham ligação com o Estado. Aquilo foi entregue aos baldios e eles, para administrar os baldios, abriram uma estrada. Na altura, agora já alcatroada, na altura em breve. E sabe o que é que fizeram? Puseram lá uma porteira. Claro que sabe o que é que as pessoas fizeram? Como os guardas florestais tinham que dormir, e o administrador florestal também. Todas as noites, sempre que as lá punham, rebentavam com aquela porcaria, até que desistiram. As pessoas a serra é deles. Se estão na terra, assumem o que é deles. Bom, com esta ideia do Dr. António Bica, de que a terra é a ideia dele... Então não é. A serra é dos serranos, como dizia o... Bom, então muito rápido, porque já estamos atrasados. Só uma questão, porque aqui na Serra da Feita, particularmente no norte, na encosta do norte, temos a ver com uma serra protegida. Como é? Serra protegida, sim. Serra protegida. Por lei, sim. Chama-se... Serra protegida por lei. Sim. Por lei, que lei? Como se chama? Rede Natura 2000. Como? Rede Natura 2000. Assim, o ICNF tem o direito de mexer e dirigir. Certo? Como é que é? Eu não estou a entender. Rede Natura 2000. Tem direito de agir onde? Não. De interferir. Dirigir e interferir.
Tem em que base? Mostre-me lá a lei. Não, sim, esta lei existe. Isto é uma lei internacional, é uma lei Não, europeia. estou o senhor convencido. Não, é uma lei... Ouça, os serviços florestais, o ICNF, só têm direito a participar, eles assumem estes direitos como só nosso, o ICNF. Mas não é. É gestão e associação. Gestão e associação, os compactos e associação. Eles assumem como direito público. Nós é que temos direito. Até ao dia, com a lei atual, até ao dia em que os compactos querem deliberarem na Assembleia de Compactos e põem termo ao regime de gestão na Associação Florestal e comunicam isso ao Ministro. No dia em que o Ministro perceber, adeus até outro dia. E os serviços florestais não podem lá mandar mais nada. Eles estão agora a invocar um direito que é, mas isto continua submetido ao regime florestal. Não continua. Porque com os decretos-leis 39 e 40 de 76, de 19 de janeiro, a devolução aos povos do regime florestal, dos povos, dos baldios, isso teve como consequência a revogação do regime florestal, porque foi na base da submissão ao regime florestal que os baldios foram entregues aos serviços florestais. Isso, se quiser, contacte que eu mando por e-mail tudo sobre isso. Bom, como estamos atrasados, pronto, encerrávamos aqui a sessão de perguntas e respostas. Se houver alguma coisa depois poderá falar com o Dr. António Bica. E agora temos 15 minutos de intervalo.